A colega perguntou se ele não dá baixa, se ele vai lá e só entrega. Não. Ele dá baixa no sistema, registra. No sistema ele tem que registrar tudo. Por isso que no banco fica. Seria só uma questão de desenvolver mais um agrupador aqui para que o usuário tenha acesso. Porque quando o mandado é negativo, ele tem que registrar cumprido com finalidade atingida, não cumprido, cumprido com finalidade não atingida. Itens na hora que ele cadastra a certidão do oficial de justiça. Exatamente. Isso não está sendo aproveitado para facilitar a vida do diretor. Exatamente isso. Então, o que ele faz? Ele vai lá, faz a baixa do mandado e vai na secretaria. Olha, precisa dar andamento nesses processos. Positivo não. Positivo ele larga, porque se atingiu a finalidade, vai estar lá pendente no seu prazo. Quando você venceu o prazo, perfeito. O prazo a finalidade foi atingida, o prazo decorreu, acabou. Agora, quando a finalidade não é atingida, quando o mandado é negativo, ele leva lá o papel e fala para o diretor. Eu acredito que ao invés dele levar o papel, a gente poderia pensar num outro jeito, né? Passa por e-mail, acaba com esse papel. Você não conseguiu cumprir o mandado, o processo é eletrônico, destrua. Tudo isso a gente consegue cópia de novo, se for necessário. Tanto do mandado quanto da certidão dele. Está tudo assinado digitalmente no sistema, não precisa fazer mais nada. Mas hoje eles levam. Hoje eles levam inclusive com a certidão. E nós retiramos o processo da tarefa em que ele se encontra e expedimos um novo mandato ou encaminhamos para o gabinete para despachar. Dessa forma como você está colocando, o trabalho do oficial é sempre o trabalho externo. No caso, o Bacen é uma atividade interna, né? O oficial fica inviabilizado de fazer, por exemplo, o bloqueio do Bacen, já que ele tem, como você disse, ele não tem a permissão para trabalhar em outra área que não seja aquela lá do login dele? Desculpa. O que eu vi na secretaria é que no papel de oficial, você consegue dar uma lotação para ele. Tá? Como assim? Eu vou te mostrar para não ficar muito abstrato, porque senão eu acho que fica difícil compreender. Aqui é uma configuração de administrador, tá? Aqui eu vi o papel, oficial de justiça, estou vendo meus 3 oficiais de justiça de verdade. Eu consigo aqui atribuir a vara como local de trabalho dele. O inverso não é possível. Não é possível eu colocar um servidor como oficial de justiça. Colocar um oficial de justiça na vara até é possível. Eu só não sei te dizer até que ponto ele consegue progredir. Quais são as funcionalidades que ele pode usar. Porque o PJE, até o momento, do que eu vi, tá? Não estou falando posição, como sempre, não estou falando posição de Brasília. Não sou de lá, né? Não ajudei a desenvolver. Mas pelo que eu vi do sistema, ele não foi feito para o oficial de justiça realizar trabalho interno. Então, eu já testei, atribuí aqui uma localização para essa oficial de justiça aqui. Mas eu não sei até que ponto, realizando tarefas lá, abrindo tarefas, andando no fluxo, até que ponto ela conseguiria progredir. Se ela teria todos os acessos de um servidor, de um diretor de secretaria, enfim, de um servidor mesmo, servidor interno. Eu não sei te falar.
Agora, por exemplo, a minuta do o Bacen. Nada impede que ele faça... Nada impede que ele trabalhe no Bacen e deixe as minutas para serem juntadas pelo servidor. Isso não tem impedimento, tá? Porque ele conseguiria, através desse painel, consultar os processos e redigir a minuta lá no Bacen Jude. Agora, eu não sei se ele conseguiria fazer a juntada, entendeu? Trazer isso para o processo. Ele poderia deixar os PDFs lá, salvos numa pasta em rede, e o servidor vai lá, pega e junta tudo. Tá? Eu não posso afirmar. Essa parte é sempre mais complicada. Você afirmar se uma pessoa consegue ter acesso amplo, porque precisa ter acesso à documentação, ver como o sistema foi desenvolvido e ainda assim, na prática, testar um processo do início ao fim para ver se ele consegue levar. Essa parte aqui é importante para o diretor de secretaria, para quem vai fazer distribuição de mandados. E só isso, nada mais é necessário. Aqui em central de mandados, são aquelas configurações que eu mostrei aqui para vocês na tela. Eu não vou me ater aos demais menus da central, porque, como eu mostrei aqui para vocês, a central, na estrutura do PJE, ela não tem uma posição abaixo da vara. Ela tem uma posição lateral. Tendo uma posição lateral, a única possibilidade do diretor cadastrar uma central, que eu também não sei como funcionaria, seria cadastrar uma central da própria vara. O que, cá entre nós, não é o que acontece na realidade. Todas as vezes que você tem uma central, a central atende ou poderá atender a mais de uma vara. Se você cadastra uma central só para sua vara, aí inaugura a segunda. Ela vai servir? Acredito que não, porque ela está abaixo de você. Se você pode fazer, ela fica abaixo. O diretor não consegue criar uma nova unidade colocando-a lateralmente, entendeu? Para que possa ser usada pelas demais pessoas. Tanto que, aqui no sistema, se você for em cadastro de central, você nem enxerga a central, você nem consegue editar as configurações da central de mandados de Arujá. Nem aqui dos grupos você consegue. Aqui, em central de mandados, grupo, você consegue clicar aqui e editar, atribuindo oficiais de justiça a ele. Então, central de mandados, grupo, eu clico no grupo que eu desejo editar, posso até trocar o nome. Aqui eles resolveram colocar o CEP. Tanto Santa Isabel quanto Arujá são cidades que ainda têm CEP único. E aqui eu arrasto os oficiais para determinado grupo. São esses oficiais que aparecem lá quando você seleciona um grupo e eles são exibidos na tela seguinte. Passando aqui, depois eu volto em cadastros de modelos. Aqui, certidão. Para que serve esse menu? Esse menu serve para emitir aquelas certidões desvinculadas do processo. Como, por exemplo, uma certidão de distribuição. Está funcionando? Não. Toda certidão de distribuição tem que ser feita na mão, no Word, assinada pelo diretor ainda na caneta. Aqui ainda falta criar um modelo, um padrão,
com os filtros lá necessários para que o sistema localize o que você eventualmente vai expedir nessa certidão. Esse menu aqui, ele até te traz as opções, mas não funciona. Você não vai conseguir emitir nenhuma certidão por aqui. Mesmo quando você usar o Word para você editar, da onde vai ter esses dados? Você saber que tem Manual, manual, completamente manual. de alguém, participa desse processo, daquele. Isso? Como nós fazemos em Arujá hoje? Há o pedido de certidão, de uma certidão de distribuição. Nós acessamos aqui o menu Consulta, Consulta de processo. Pesquisamos pelo nome da parte e pelo CNPJ. Jogamos lá no Word, certificando que para o nome informado exatamente e para o CPF informado, nenhum processo foi distribuído. É exatamente assim. Não tenho nem como falar para vocês que há um modo mais prático de fazer. Por enquanto não há. Essa funcionalidade, esse recurso está destinado a isso, mas ainda não funciona. Essa busca, por exemplo, se eu buscar pelo nome no CNPJ... Só um momento. Essa busca, quando você faz pelo nome ou pelo CNPJ, vai me aparecer mais ou menos como está aparecendo o quadro de processos aí. Sim. Isso é passível de ser impresso no PDF, por exemplo. Eu Sim. posso certificar sem precisar digitar tudo aquilo, utilizando isso como... Sim, você pode gerar o PDF a partir daqui. Por exemplo, ó. Aqui eu vou usar um número de processo, tá? Então eu vou colocar aqui. O 417. Então, se eu clico aqui, ele me abre, mas é um PDF básico, tá vendo? Se eu colocar lá, por exemplo, um nome que apareça mais de uma pessoa, ele vai me imprimir essa lista. Então essa lista, no caso de uma certidão de distribuição positiva, pode até acompanhar. Mas no caso da negativa, não tem como, né? Aí você tem que deixar um modelinho pronto e consignar nome e CPF, CNPJ da parte. Ou da pessoa que você está buscando, né? Que tomara que não seja parte de nada, né? Aqui, log. Esse menu aparece para o diretor. É como se fosse um controle de acesso ao sistema. Vou passar bem rápido porque não tem nem como aprofundar. As informações que ele traz, no máximo, vão ser úteis para o administrador. Para o diretor, nunca. Porque ele só dá um nome, o recurso utilizado, mas aqui ele não fala em qual processo foi utilizado, por exemplo. Fala quem utilizou, mas se inseriu, se atualizou, não fala o quê. Então, para o diretor realmente não tem muita utilidade. Painel. Desculpa. O quadro de avisos é aquele primeiro quadro que aparece lá pra gente. Aquele primeiro quadro que aparece quando você loga no sistema. Se você clicar em Home, também tem acesso ao quadro de avisos. Esses avisos servem para quê? Por exemplo, no dia que o sistema vai ficar indisponível para manutenção, você lança lá no quadro de avisos. Basicamente é utilizado só pelo administrador. Por quê? Se você cadastrar como diretor e falar que é visível para diretor de secretaria, todos os diretores do regional
vão enxergar seu alerta. O seu aviso, desculpa. Da mesma forma que se você quiser colocar um aviso para servidor, todos os servidores do regional vão enxergar seu aviso. Isso faz com que ele seja muito útil para o administrador do sistema, mas para o usuário vai ter aí um uso limitado. Painel do usuário. Já esgotamos isso, né? A todo momento você clica aí para atualizar o painel, para ver como está a situação da vara. O painel do oficial de justiça e painel do usuário setor de malote, não sei porque ainda estão aí. Porque... Pois é. Painel do oficial de justiça, você não vai ter nenhum expediente para você nesse momento, então não tem nada lá. Você não é oficial. E o painel do usuário setor de malote eu não sei nem como entra. Se vocês quiserem tirar essa dúvida depois, mas isso não foi passado para a gente. Provavelmente é porque é uma funcionalidade do sistema que havia inicialmente, que hoje já caiu em desuso. Perícia. Especialidade. É um cadastro super básico também, semelhante àquele tempo de audiência do órgão julgador, em que você só preenche aqui a especialidade. Aqui eu tenho contabilidade, engenharia, médico e psicologia. Então, falem aí uma outra especialidade de perícia. Aqui, ó. Só para vocês observarem, vocês têm essas especialidades que são pais e as filhas. Mães e as filhas, né? Então aqui, na médica, para você ver que é um cadastrinho bem simples, né? Você coloca o código do conselho, a especialidade, se ela for pai, não tem pai. Ativo, inserir. Se for, por exemplo, aqui cardiologia, depois de já ter criado a especialidade pai, você faz o mesmo procedimento e seleciona a especialidade superior. Por exemplo, aqui engenharia é pai e não foi colocada nenhuma especialidade ali. Se eu for cadastrar engenharia, então eu virei aqui, vou colocar um código ali, especialidade. Não, aí essa especialidade seria, por exemplo, civil. A especialidade do engenheiro. Civil, e vou colocar aqui como especialidade pai, engenharia. Incluir. Ah, desculpa. Aqui faltou um detalhe. O código não pode ser o mesmo da outra. Então eu vou colocar aqui CREA-C. Na especialidade vou colocar civil. No pai, engenharia. Ativo, incluir. Registro inserido com sucesso. Aí aqui eu posso colocar civil, mecânica e assim como nas demais. Então, tudo isso é requisito para que você consiga designar uma perícia. Você precisa ter uma especialidade. Precisa registrar uma disponibilidade. Como é esse registro da disponibilidade? Lembra que eu falei que era semelhante à audiência? Por quê?
O PJE foi concebido para que o perito está disponível para o diretor. Mas ele foi concebido para que o perito registrasse no PJE os horários de disponibilidade dele. Que ele faz lá no portal dele, lá no painel dele. Ele se loga no sistema e consegue vir em perícia e também registrar a disponibilidade. Hoje, com os peritos que nós trabalhamos hoje, isso parece algo surreal, né? Principalmente quando você fala em perito médico, que são aqueles dificílimos de arrumar. Os que trabalham têm sempre muitos processos, porque eles são poucos. Então, a dificuldade de você conseguir que o perito trabalhe com uma pauta, que ele coloque os horários em que ele estará disponível para a vara pegar automaticamente esse horário e a parte já sair ciente do horário da audiência, é muito, muito difícil. Mas o PJE foi concebido para isso. Se você não tiver uma disponibilidade de pauta, você não vai conseguir agendar a perícia. Então, seja o perito, seja o diretor, alguém vai ter que registrar. E aí registra como? Através de um menu muito parecido aqui com o da audiência. Então lá, já cadastrei o perito. Eu venho em formulário. Aqui eu tenho o Sugeste. Vou digitar aqui Jor, que eu sei que tem o Jorge. Selecionei. Especialidade engenharia. Vou colocar que agora ele resolveu trabalhar das 21 às 22 no domingo. Gostaram? Né? O perito agora vai trabalhar das 21 às 22 horas no domingo. Aqui eu decido se nesse meio tempo eu quero que o sistema distribua uma quantidade de perícias ou se eu vou informar uma duração média e aí ele calcula a quantidade, enfim. Ou multiplica ou divide aí o horário. Aqui eu vou falar que é uma duração média. De 10 minutos. Situação ativo, incluir, registro inserido com sucesso. Quando eu selecionar lá, como eu fiz com a minha perícia, um dia, pode ser que a partir desse momento o sistema me disponibilize um horário com esse perito no domingo à noite. Tá aqui, ó, domingo, das 21 às 22 horas. Então, ressaltando, para que serve a disponibilidade? Sem disponibilidade, isso aqui era para ser real, era para ser uma pauta real de perícia. Por que eu digo que era para ser? Primeiro que sem ela você não consegue designar a perícia. Segundo que em Arujá nós não conseguimos implantar esse esquema. Em Arujá, o funcionário, geralmente o secretário de audiência, designa a perícia em um horário qualquer, fictício, e aí o processo segue o curso que segue hoje. Você, designando a perícia, o processo aparece lá para o perito, você notifica, ou se for combinado com o perito que o processo que aparecer ele já vai peticionar informando o horário. Informou o horário, você notifica as partes. É assim que tem acontecido em Arujá hoje.
processo com a designação da perícia é disponibilizado para o perito. Você escolhe notifica ou não notifica, dependendo do perito. Ele já informa o horário da perícia e você notifica as partes. Aí fica a seu critério, como diretor, definir se no momento que ele informar, você vai reagendar essa perícia ou não. Lá não tem sido reagendada, fica meramente pro forma, fictícia. A perícia é realizada, ele junta o laudo e tudo certo. Então, sem a disponibilidade, você não consegue realizar a perícia. Isso não consegue designar a perícia. Isso não faz parte, ou pelo menos em Arujá não fez parte da parametrização. Você vai tentar designar a primeira perícia, o sistema vai dar erro. Aí você vai falar, ah, lembrei, se eu não registrar a disponibilidade, não consigo designar. Então, sempre que você cadastrar um perito novo, vem aqui e já deixa uma disponibilidade registrada. O próximo menu. O próximo menu se refere à indisponibilidade do perito, que fazendo uma comparação com a audiência tem a desabilitação da sala, que é a exceção à regra dos dias que você abriu, dos dias e horários que você abriu. Aqui você tem a indisponibilidade do perito, que é a exceção à regra. Qual regra? Essa aqui que você informou os dias que ele não vai poder realizar. Aqui eu tenho uma perícia, uma indisponibilidade registrada. O que aconteceu com esse perito? O perito Marco Machado vai viajar do dia 2 ao dia 30/6. Das 8 horas do dia 2 às 10 horas do dia 30. Ou seja, se nesse dia ele tem uma disponibilidade até às 14 horas, é possível que nesse dia que ele retorne de viagem, haja uma perícia para ele fazer. Então, se for registrar e seu perito for ficar um período sem trabalhar, ou você coloca o horário todo que ele está disponível nessa tela, ou por cautela, coloca de 00:01 até 11h59. Como fazer isso? Desculpa, aqui não tem nenhum segredo também, olha. Tá lá em disponibilidade, vou digitar ali os 3 primeiros dígitos do nome do perito, vai aparecer o nome dele. Digo, por exemplo, sem problema um perito pode ter 2 áreas de especialidade. Então você pode falar que isso é para uma ou para todas. Se você clicar em todas, esse campo para selecionar a especialidade automaticamente some. Uma hora, início e um fim, e um motivo. Por exemplo, férias, doença, só consigna o motivo, porque é requisito obrigatório aqui, asterisco, tem o asterisco vermelho, então é requisito. Requisição de antecipação de pagamento do perito. Nunca utilizei, nunca ninguém demonstrou. Eu não sei como funciona. Como eu faria hoje? Como em Arujá ainda não aconteceu requisição de antecipação de pagamento do perito. Se acontecesse, esse pedido iria entrar por petição, estaria lá no agrupador de petição anexada por perito. Eu vou despachar, aí depende do juiz, ou consultando a parte interessada sobre a viabilidade desse pagamento, ou mandando que pague. Na Justiça do Trabalho, geralmente, isso não é imposto num primeiro momento. Aqui é? Aqui tem alguma... Tem honorários prévios aqui? Honorários prévios, pelo menos nas varas que eu passei lá na 2ª região, só se aplica
quando, por exemplo, o único caso que eu vi lá, as montadoras estavam, eu não sei por que motivo, que elas, isso também não teve interferência, não houve alteração de perito, então, digamos assim, que pudesse favorecê-las, não foi o caso. Eu acredito que é por causa do saldo de processo que estava se avolumando. Elas manifestaram interesse, os peritos começaram a pedir e elas concordaram com a ideia. Então, lá em São Bernardo, geralmente as montadoras depositam honorários prévios, mas não é a regra, pelo menos lá. Todas as varas usavam? Lá não é a regra. Lá a regra foi assim. Teve um perito que começou... o que estava acontecendo? Estava demorando muito, porque os peritos começaram a receber muitos processos, pela falta de médico, lá tem muita gente com doença. Então tudo estava demorando muito. E os peritos começaram a pedir honorários prévios. Tava ruim para o juízo, para as partes e para os peritos. Os peritos pediram, os juízes começaram a deferir. E por sua vez as montadoras concordaram em pagar. Então era basicamente esse caso, nos demais não se aplicava. Aqui o que eu faria então? Recebo a petição do perito, dependendo da praxe da vara, intimo a reclamada para depositar, ela faz o depósito, a guia vem para o processo. Não vou ser leviano a ponto de entrar nessa funcionalidade com vocês, porque não foi demonstrada, nunca testei, então não vou afirmar que funciona. Eu faria pelo meio convencional, que é receber a petição e fazer a notificação. Pauta de perícia. É semelhante à pauta de audiência. Da mesma forma que na pauta de audiência, você tem aqui todos os processos que há designação de perícia, pode aplicar o filtro, pode gerar o PDF. Não tem nenhum segredo, nada especial. Desculpa, voltando aqui em cadastros básicos, eu quero mostrar para vocês o quadro de aviso. E aqui todo mundo pode fazer, tá? Sem problema. O que eu vou fazer aqui? Vou cadastrar um aviso para aparecer lá para todo mundo. Venho aqui em formulário. Vou colocar um título. Publicação, vou colocar hoje. E expiração. Por exemplo, para que você vai preencher uma data de expiração? Se o sistema vai ficar indisponível hoje, não tem por que esse aviso continuar aparecendo amanhã. Então, vou colocar de hoje até hoje. O conteúdo eu preciso preencher também. E ao clicar, observem aqui em cima as abas. Ao clicar em incluir, ele já me pede para associar um papel. Esse papel está vinculado ao seu órgão julgador? Não. Então eu vou colocar aqui, ó, diretor de secretaria, incluir. A partir desse momento, todos nós... Olha, já tem até uma mensagem de feliz aniversário. Tem uma mensagem de festa, o que seria inconveniente para aparecer para o seu regional todo, né? Cá entre nós.
Então esse é o quadro de avisos. Pode ser um fórum de diretores aí. Um fórum de diretores do PJE. Se você publica só para diretores, outros perfis não vêm, tá? Isso já foi confirmado. De diretor para cima. Por padrão é de diretor para cima. É só incluir e depois tem que associar um papel. Agora, do diretor para o servidor seria muito legal se tivesse dentro da sua unidade, né? Sim, sim. Isso eu já escutei rumores de que está sendo desenvolvido. Para o diretor publicar alertas para os seus servidores. Processo, consulta, consulta de processo. Já esgotamos, né? Isso a gente fez já muitas vezes para ver onde o seu processo estava. Lá observar qual é o nó atual. O próximo menu, não sei porque está em consulta. Para mim ele é relativo a cadastro. Mas vou aqui para retificação de autuação. Vou digitar aqui o meu processo. Vou pegar o 417. O 417 é de um de vocês? Não? Seu? Posso usar? Você me dá permissão para usar? Olha, ela achou um outro órgão público. Aqui. Digitei o processo, consultei. Vocês vão observar que essa tela ela é muito parecida com aquela tela de detalhes do processo. Com a diferença que aqui você pode alterar todos os dados, exceto um. Todos os dados de cadastro, exceto um. Aqui em características, que você poderia mexer a princípio, agora você não pode mexer mais, que é o segredo de justiça. Quem vocês acham que consegue alterar esse cadastro? Só ele. Só o magistrado. No mais, as informações, assuntos, isso a gente não costuma mexer, né? O processo entrou, é daquele jeito que fica. Agora, em partes, já é um pouco diferente. O que eu vou fazer aqui, se vocês quiserem reproduzir para observar aí na tela de vocês como fica, eu vou acrescentar no polo passivo eu mesmo. Pesquisei, confirmei, requisito, aba de endereços, usar no processo. Qualquer outra informação, claro que pode ser inserida, mas não há necessidade. Então clico aqui em inserir, agora eu componho o polo passivo desse processo. Ouve lá. Pronto, eu era sócio, não posso ser sócio da Câmara, né? Mas poderia ser o sócio de uma empresa que agora estou no polo. Aí vamos imaginar um outro caso. Aquele caso que uma empresa faz um acordo com a exclusão das demais. A primeira faz um acordo, exclui da segunda à quarta. Então eu venho aqui, consulta a retificação de autuação, aperto a lixeira. Vou
inativar. Tenho que dar uma justificativa? Aí não tem um asterisco vermelho. Alguém quer testar sem colocar? Eu acho que não deve funcionar. Eu vou até testar. Apesar de... Eu acredito que eu já testei isso para ver se passava. Passou. Mas coloquem a justificativa. Você escreveu. Ah, desculpa. Verdade, eu escrevi. E agora para voltar com ela? É. Eu acredito que eu já testei isso aqui e não funcionou. Porque aquele campo teria que... Vocês concordam comigo que aquele campo deveria levar um asterisco? Não, ele não gravou. Ele apareceu o campo obrigatório e sumiu. Não sei se vocês conseguiram reparar. Ó. Aqui, ó. Realmente, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas o campo está em vermelho aqui. De perto dá para enxergar bem. Então eu vou colocar uma justificativa. E mesmo que desse, eu ia sugerir, né? Não deixe sem. Porque isso aqui alerta, ajuda muito o colega no passo seguinte que eu vou mostrar. Então eu inativei. Vocês observaram que a partir do momento que você inativa uma parte, ele aparece se mostrar inativos. E aí você clica aqui, ele abre o bloquinho aqui, o Bob Esponja, abre esse jogo de setinhas aqui para reativar o participante e essa outra folhinha que é a da justificativa. Aqui ele mostra que em 30/5, o servidor Conrado inativou a Câmara Municipal de Santa Isabel por conta do teste. O que eu coloco quando eu excluo uma parte do polo? Vocês lembram do hash da chave de acesso que aparece lá no final do documento? Eu coloco o número do documento aqui. Excluído em virtude do documento número tal. Porque aí a pessoa já pode ir até o documento e ver todos os motivos da exclusão. Já vai lá direto no momento processual, lá no ato processual que excluiu a parte. Só que não aparece antes. Se eu clicar aqui, para reativar também preciso de uma justificativa. O pontinho. Isso. A justificativa mais usada. No sistema eu costumo escrever teste, sempre. Para todo mundo saber que aquilo não foi uma falha, que não foi uma insanidade do servidor, que aquilo foi só um teste. Pois é. Então, isso é o que tem de importante em retificação de autuação. Processo consulta. Esse menu aqui que eu... Ali também. Esse menu de localização, ele só mostra o caminho que o processo percorreu. Esse processo, no caso, ele foi... Desculpa, você abre esse menu e clica aqui, ó. Na nossa vara, a gente tem por redistribuição, ó,
Hoje, aí fora, me perguntaram como ficava o processo redistribuído no PJE. Então aqui, ó, na nossa vara nós temos o 1 de 2012, de origem da vara do trabalho de Arujá, e o 1 de 2012 também, com o final 0003, da vara do trabalho de Aracaju. Uma explicação para vocês aqui, ó. Por que que esse processo, se ele é da vara de Aracaju, e essa explicação vale mais ainda para os administradores do sistema. Por que que ele não ficou aqui como 20? Porque o certo desse processo seria final 5, 20, 0003. Não? Ele foi redistribuído em Arujá? Ele foi redistribuído para Arujá. Só que esse é o número de distribuição originário dele. Sabe por que que aquele tem um 02? Porque como hoje o PJE é por regional, isso é um parâmetro do sistema. Então, mesmo que eu cadastre a vara de outro regional, como foi feito aqui para teste, eu não consigo alterar esse número. Pela resolução da numeração única, quando um processo vem de outro regional, ele tem que ganhar um número próprio, outro número. Quando está na mesma região... Quando está na mesma região... Sim, aí você assume exatamente o mesmo número do seu tribunal, da alçada do seu tribunal. Entendi. Então, em tese, vamos supor, se um processo foi autuado em Arujá e era de Aracaju, então foi redistribuído para Aracaju. Ele de fato ganha um novo número. Tem que ganhar um novo número. Ah, entendi. Agora, se, como supor, Arujá tivesse sido autuado em Arujá e por alguma razão no PJE, dentro desse contexto, ser redistribuído para Guarulhos, ele mantém o número de Arujá. Obrigado, tá, pela explicação. De qualquer forma, esse 02 que mostra aqui é um parâmetro de sistema. Então, você nunca vai conseguir no PJE tal como está desenvolvido, distribuir o processo para um regional diverso, né, diferente. Então, todo o processo aqui, ele puxa esse número da ordem, o dígito é pelo algarismo, né, o ano da data do sistema, esse final você cadastra lá no seu órgão julgador. Mas esse meio aqui, o indicador de justiça e regional, é um parâmetro de sistema. Isso você ainda não consegue cadastrar no mesmo ambiente varas de regionais diferentes. Por isso que, para teste, foi cadastrada a terceira vara do trabalho de Aracaju, mas o processo de lá ganhou um número como se fosse da segunda região. Como se fosse uma vara da segunda região. Quando você clica aqui no processo, você vê o caminho que ele fez até o momento. Do que adianta, eu não vejo muita funcionalidade nesse menu. Se alguém conseguir descobrir, também estou aqui para aprender. Então, se vocês olharem aí e virem... Eu consigo aqui descobrir, por exemplo, eu vejo tarefas aqui, que o processo se encontra, que eu não tenho acesso no meu papel mais restrito. Só que só serve para isso. Não tem outra utilidade nesse momento. Me perguntaram ali atrás, e eu vou repetir para todo mundo ouvir. Naquele menu de retificação de autuação, é que eu cadastro advogado? Sim. Aqui eu posso cadastrar advogado. Então, o que eu vou pegar? Como eu não sei o CPF de cor de nenhum advogado, vou copiar o CPF aqui de um deles, desculpa.
Virei aqui ainda no meu processo 417. No meu cadastro de partes, venho aqui em mais procurador terceiro vinculado, escolho advogado, seleciono aqui a parte a que ele está vinculado e vou inserir. Desculpa, eu mesmo falei e cometi o erro. Vou usar no processo um endereço. Inserir. Pronto, o advogado está no polo. Isso, o diretor inserindo um advogado numa parte pela secretaria. Agora, no painel do advogado, ele pode fazer seu estabelecimento. A colega perguntou se isso aqui é uma atividade do diretor. É uma atividade de qualquer servidor. A retificação de autuação está disponível para todos. Já o subestabelecimento eletrônico, que ele vem aqui e pode habilitar outros advogados, isso ainda não existe. É uma atividade manual em que, através desse acesso, para o advogado, processo, cadastro, habilitação nos autos, ele consegue peticionar juntando uma procuração e solicitando a sua inclusão no polo. No nosso caso, ainda com essa versão, o advogado precisa estar no polo para ter acesso ao processo completo. Na realidade de vocês, já por determinação do CNJ, a possibilidade de qualquer advogado visualizar qualquer processo é requisito de sistema. Então, na versão de vocês, a promessa é que qualquer advogado vai conseguir consultar qualquer processo, mesmo sem estar habilitado. Que, na verdade, não está fazendo mais nada mais que cumprir o Estatuto da Ordem, que é dar visibilidade a todos, independente de estarem vinculados a um polo ou não. Quando o advogado, só terminando a dúvida, né? Quando o advogado usa essa ferramenta aqui, processo, cadastro, habilitação nos autos, ele vai, essa petição que ele junta por aí, que é inclusive o canal para ele juntar uma contestação, só vou lembrar vocês que, se ele utiliza essa ferramenta, a petição aparece para a secretaria aqui nesse agrupador. Processos com petições avulsas não apreciados. Quando o advogado não está no polo. E quando ele está no polo? Processos com documentos não lidos anexados por advogados partes. Lembram? Tranquilo isso? Isso aqui eu já falei bem no... Acredito que no primeiro dia à tarde, né? Desculpa. Aqui ainda. A consulta pública que eu já mostrei para vocês. E os processos não protocolados, que eu também já mostrei. Em que situação que o processo fica preso aqui? Quando você iniciou um cadastro e não protocolou. Iniciou um cadastro, parou no meio, não protocolou a ação, foi lá gravar, até a última tela que você preencheu e gravou,
o processo permanece aqui naquele mesmo ponto. Protocolou o que acontece, o processo é distribuído, entra no sistema já com uma ação, um número, e sai dessa sua lista. Pessoal, antes de prosseguir, vamos tomar um café? Estou olhando a cara assim, vamos dar um tempinho. Pessoal, voltando aqui, nós paramos aqui então em processo consulta. Vamos agora em processo cadastro. Tem algumas observações aqui. Aqui nós temos esse primeiro recurso, essa primeira funcionalidade. Associar processos. O que significa? Você utiliza essa funcionalidade para o que a gente costumava a pensar. Funciona? Não. Não tem como eu usar um meio termo aqui. Não funciona e pronto. O que acontece? Se você clicar aqui, eu vou mostrar só para que vocês não incorram em erro. Se você clica aqui no associar, vem aqui no seu processo, no Bob Esponja do seu processo, vai digitar o número do processo que você vai associar a este, selecionar um tipo, que ele chama de tipo de conexão, incluir. Muito embora você consiga fazer a inclusão nesse cadastro, quando você vai lá no processo, não sei se vocês notaram que uma das abas dos detalhes do processo, vamos aguardar e, por exemplo, aqui, ó, quando você vai nos detalhes, no Bob Esponja aqui do processo, tem uma aba associados. Então, mesmo que você utilize aquela funcionalidade, o processo associado não é exibido nessa aba. Então, o que adianta o cadastro lá, se aqui ele não é exibido? Nada. Entenderam? O porquê que não funciona? Não serve. Você cadastra numa ponta, mas onde ele deve ser exibido, ele não exibe. Então, o que adianta você fazer o cadastro lá se depois você não consegue localizar os apensos, os associados na linguagem do sistema? Aí vocês me perguntam, e como eu vou fazer? Aí não tem outra resposta que não utilizar uma planilha do Excel, um arquivo do Word. A cara é sempre essa mesmo. Sim. Processo associado equivale aos processos apensados, né? Sim. E quando eu tiver, por exemplo, que fazer notificação no principal, eu vou ter também de estar fazendo notificação para os apensados, um por um? Em tese, sim. Como eles não estão associados, a tramitação não ocorre, não é conjunta. Então, nesse momento, sim. Eu não sei, não vou afirmar, eu ouvi rumores, e só rumores, que haverá uma correção para permitir que você associe processos e que, de fato, eles tramitem conjuntamente. Mas nesse momento, nessa versão, e acredito que no embrião que eu vi da outra, ainda não funciona. Tá? Mais que notificar, né? Toda a tramitação... Todos os atos precisam ser replicados, sem dúvida. Ó, vou pontuar, exatamente. O colega está falando que eu deixei má notícia para o final. Não é só uma má notícia, assim, né? Mostrei muita coisa que funciona, isso que é importante.
Eu gosto de pontuar isso porque você pode ser induzido, né, em erro. Você vai achar que está funcionando, achar que o processo agora tramita conjuntamente, e não é o que acontece. Assim como, pessoal, ó, assim como duas outras funcionalidades. Além de associar processos, lote e ajuste de movimentação, não adianta fazer nada. Você não vai conseguir. Para que serve esse ajuste de movimentação? Do que eu entendi. Você vai lá, expedida carta ao autor. Você ajusta para expedida carta ao réu. Ou expedido mandado ao autor. Esse é o ajuste de movimentação, que também não está funcionando. Então, atentem-se. Associar processos, lote e ajuste de movimentação, antes de usarem, eu sei que vocês vão receber outra versão, mas eu já ressalto que nessa versão isso não funciona. Então, se vocês quiserem levar isso para as perguntas da nova versão, anotem. Como Arujá faz com os apensados? Planilha do Excel. Sim. Só tem um... O colega está perguntando se na movimentação, movimenta todos eles. Lá só tem um caso. E o processo ainda não aconteceram muitos atos no processo. Então eu não posso te falar, acredito que foi só notificação. E aí a notificação nós fizemos nos dois. Tá? O despacho foi feito em um. O que eu faria, né? Se aparecesse hoje e eu não tenho uma solução pronta, eu faria o despacho em um, geraria um PDF, faria uma minuta de despacho, como hoje, né? Mandando que seja anexada a cópia aos autos apensados. E eu faria assim. O juiz assina o principal, o servidor vai lá, extrai aquele arquivo PDF do principal, junta no acessório, entre aspas, no apensado, e assina. Conrado, provavelmente a gente vai receber uma versão mais atualizada. Como é que eu vou descobrir se está funcionando essa funcionalidade ou não? De que forma? Vocês, como vara piloto aqui como a vara experimental aqui da 15ª região, receberão essa informação no treinamento oficial e também podem questionar, né? Se eles não falarem, vocês notarem que tem essa mesma funcionalidade lá, porque, por exemplo, eles podem adotar uma política de que o que não está funcionando exclui. Então, de repente, lá nem tenha. Havendo essa funcionalidade, questione. Tivemos aí um bate-papo com o servidor usuário da capela. Na Descanso está funcionando? Normal, são pessoas muito capacitadas que com certeza estão testando muito essa nova versão e sem problemas vão responder. Mas há alguma forma mais fácil de saber assim ou não? Isso eu quero... Não. O que você pode... A única forma é... Você testa, mas aonde você descobre se foi avançado ou não? A colega perguntou, qual é a forma de descobrir que não seja perguntando? Quando instala o PJE, a informática cria um ambiente de produção onde você atua de verdade, um ambiente de testes, de homologação das novas versões. Em São Paulo, a gente tem um ambiente adicional, que é esse ambiente de treinamento. Eu escutei, a princípio, que os regionais estão trabalhando com 2. Em São Paulo, são 3. Então, eu não sei como vai acontecer aqui, né? Eu sei que tem mais 2 ambientes, além desses 3 que eu te falei, mas para acesso da informática. Para acesso dos usuários de negócios,
São esses 3 ambientes: a produção de verdade, a homologação para testes de nova versão e o treinamento para que a gente bagunce à vontade. Quando bagunçou muito, que não dá mais para mexer, você copia de verdade e joga lá de novo. Não sei como a informática daqui de vocês vai proceder. Você vai deixar só 2 bases ou 3. De qualquer forma, essa suplementar pode ser usada para teste. Aí você vai lá, clica em associar, associa. Se você vier aqui na aba de processos, vê se ele está associado. E sugiro que faça pelo menos mais um teste. Veja se o movimento de associação e os movimentos do principal, de alguma forma, estão dialogando com o apenso. No mínimo, você teria que testar isso. No mínimo. Tá? Por nada. Bom, então, passamos por associar processos, lote, ajuste de movimentação. Processo, já esgotamos, é o cadastro normal, aquele cadastro que já mostrei para vocês. Habilitação nos autos também, já falei, é o recurso que o advogado usa para pedir habilitação nos autos e ou para juntar contestação. Habilitação nos autos, leia-se, né, como pedido para ser agregado a um dos polos, como advogado de uma das partes. Nó de desvio também acredito que nós já esgotamos o tema, né? Exaurido aí já. Então vamos clicar em alertas. Só um momento aqui que eu vou verificar se o teste já... Bom, aqui, pessoal. Pode? Retomando. Processo, cadastro. Olha, observem que os menus estão acabando. Eu sei que essa parte é mais chata. Parece que uma coisa não está ligada à outra, né? Então aqui, cadastro, alertas. O que são os alertas? Os alertas são mensagens que você cadastra no sistema e associa processos. Então, por exemplo, portaria 435 do Ministério da Fazenda, lá que dispensa o INSS, 435 de 2011, né? Então você coloca lá, intimação dispensada, portaria 435 de 2011 do Ministério da Fazenda. Ou, meta 2 CNJ, cria esse alerta e vincula processos. Quando você abre os detalhes do processo, o alerta está lá. E aí, dentro do assunto alerta, eu vou fazer um outro alerta. O alerta, você não seleciona o público, se interno ou externo. Então, vamos fazer de conta que não há gravação e eu vou falar para vocês. Na hora de colocar assim, o alerta, se ele tem uma prioridade no julgamento, porque é meta 2 do CNJ, coloca a meta 2 do CNJ. E não o juiz quer que essa causa seja julgada rápido. Julga rápido. O juiz quer julgar rápido. Entendeu? Se tem uma prioridade nesse sentido, ou cria um código. Não vamos colocar esses alertas genéricos, porque eles são... Numa dessa, o processo não tem nenhuma peculiaridade, o juiz não tem nenhum interesse, ele só pediu que determinados processos mais antigos ele quer julgar mais rápido. Aí você faz uma anotação dessa, o advogado vai pensar que o juiz tem algum interesse especial, não o interesse administrativo de julgar os processos em julgar os processos mais antigos, mas tem algum interesse escuso. E não é isso. Então tomem cuidado, porque esse alerta, como ele fica disponível para o público externo, não vamos cadastrar alertas com sentido
com duplo sentido, um sentido ambíguo, porque isso pode provocar problema para vocês. Então aqui, ó. Aqui eu tenho um alerta chamado cuidado. Cuidado. Se eu fosse colocar esse alerta, na prática, eu não iria escrever meramente cuidado. Coloca o cuidado e o motivo. Tenham cuidado com o que vocês vão escrever aqui dentro. Isso pode gerar problema com o nosso público externo. Como nós vamos fazer isso? Eu vou clicar aqui em formulário. Vou colocar aqui, o meu alerta é Meta 2 CNJ. Criticidade. Qual a diferença entre informação, alerta e crítico? Não sei. Não sei. Qual a diferença entre informação, alerta e crítico? Não sei. Supercrítico. Então eu vou pôr o supercrítico. E deixo ativo. Ao incluir, como acontece com o quadro de avisos, ele desdobra uma outra aba. Vou clicar e aqui no meu processo, eu vou colocar o meu processo 417. Tem o suggest aqui, o processo apareceu. Incluir. Novo. Vou colocar também no processo 416. Apareceu o processo. Às vezes aqui fica só um pouquinho meio teimosa. Aqui, incluiu 416. Vamos ver como isso ficou? Processo consulta, consulta de processo. Aqui eu tenho o 417 e o 416. Clico no Bob Esponja. Meta 2 do CNJ. Ativo. Vou ressaltar, principalmente para o pessoal da vara. Ele não tem controle de visibilidade. A visibilidade interna e externa. O que aconteceu em Navegantes? Navegantes começou a usar esses alertas indistintamente. E aí, óbvio, os advogados começaram a ligar e questionar. Por que esse alerta? Por que esse outro alerta no meu processo? Por que assim e não assado? Quando voltar da perícia, por que vai primeiro para o juiz e não serei eu? Ou, enfim, por que quando voltar da perícia o juiz não vai olhar meu laudo? Coisas do tipo. Que a gente sabe que nunca acontece, né? Nunca. Principalmente quando você dá margem para que isso aconteça. Esse é o alerta. Voltando lá ao nosso fluxo. Eu vou mostrar para vocês agora a remessa para o segundo grau. Então, todo mundo aqui vai acessar o seu painel do usuário.
Aliás, pessoal, antes de mandar o processo para o segundo grau, eu estou olhando aqui, isso acontece na secretaria, tá? Normalmente, que o nosso magistrado teste já assinou os despachos. Então eu vou mostrar para vocês como dar andamento nesses despachos. Voltando aqui no fluxo. Eu elaborei aqui, comecei o meu despacho aqui, passei pela análise da assessoria, minutei meu despacho ou decisão, veio aqui para a assinatura do juiz, aqui no treinamento o magistrado teste já assinou tudo, diferente da sentença que o movimento é automático, aqui eu tenho um registro a movimento de ato de magistrado. Então vou pedir a todos que acessem essa tarefa. Eu vou pegar meu processo aqui. Vamos abrir a tarefa. O sistema vai mostrar para vocês a árvore de movimentos relativas à decisão e despacho. Nesse caso, o desenvolvedor escolheu não mostrar a árvore de movimentos completa, por quê? Porque aqui você só vai poder lançar um movimento de decisão ou de despacho. Por que eu estou falando isso? É óbvio? É. Parece óbvio, mas em alguns casos você vai ver exibida a árvore completa. Vai ter aqui magistrado, escrivão, oficial de justiça, alguma coisa assim. Você vai ter que o desdobramento vai ser muito maior. Nesse caso está certinho. Se eu só tenho um despacho ou decisão, aqui ele só vai me exibir um despacho ou decisão. Se por acaso houver uma falha aqui técnica no sistema e você tiver a árvore completa, um maior cuidado você vai ter que tomar nessa hora. Aqui eu só vou selecionar, clicar na setinha e selecionar mero expediente. Movimento, quando não pede complemento, não tem a folhinha, e já fica verdinho ali pra gente. Como eu sei que é de mero expediente? Lendo. O colega perguntou, como eu sei que é de mero expediente? Lendo o despacho. Aqui, como eu estou em teste, como que eu posso ler o despacho? Eu mudo para essa aba. Documentos do processo. Provavelmente o último ato é o despacho que você elaborou. É a regra, né? A menos que a pessoa tenha feito um nó de desvio e te enganado, né? O último ato é o seu despacho. Então eu clico aqui, leio. Ah, tá. É despacho de mero expediente mesmo. Nosso magistrado teste aqui assinou. Eu venho, fecho, volto aqui para minha saída, e gravo. Seleciono o ato e gravo. Gravado, isso aqui é importante observar, ó. Gravou, seu processo permanece em registra movimento. Movimento de ato do magistrado. Então eu tenho que clicar em análise do conhecimento. Cliquei, saio daqui e volto para cá.
Todo mundo está aí na análise do conhecimento? Sim? Vamos acompanhar aqui nosso magistrado teste. Já se perdeu, entrou no mero expediente. Não era isso que tinha falado? Sim. Agora é só gravar. Na análise do conhecimento. Ah, que já foi movimentado, era o mesmo processo. Já, com certeza, esse processo não era o seu, ou tem alguém usando o processo que você inicialmente começou a movimentar. Tá, daí quando Pode acontece isso, fechar. eu vou em painel do usuário. Painel do usuário. Não, essa sua tela aí é um pop-up do sistema. Se a tela é um pop-up do sistema, é só fechar. A tela principal está lá no fundo. Tá? Sentenças já foram assinadas, magistrado teste. Sim, só falta uma. Só falta uma? Grande mestre. Todo mundo conseguiu aqui chegar à análise do conhecimento? Não? Ah, sim. No Internet Explorer, realmente, né? Tem que acessar o Mozilla. Supondo que aqui foi uma petição pedindo o início da execução, certo? Se é uma petição pedindo o início da execução, o despacho foi lá e mandou, ó, proceda-se a penhora online. Aqui tem um pequeno probleminha aí no fluxo, tá? Se vocês observarem, o trânsito em julgado é uma tarefa que necessariamente precede o início da execução. Então aí você fala, era um acordo e agora a parte está pedindo. Não vou falar sobre o ordinário, porque sobre o que é a regra, né? A regra não, desculpa, né? A regra a gente espera que seja acordo. Mas um processo que tem sentença, tudo bem você transitar em julgado antes de iniciar a execução. E um acordo? Geralmente, acordo a gente não certifica trânsito em julgado. Aí você tem duas opções. Ou faz um nó de desvio para pular o trânsito em julgado, para dar início à execução. Ou coloca o trânsito em julgado como a data do acordo. Tecnicamente é o que acontece, né? Transita com a celebração. Então eu viria aqui, vou colocar aqui trânsito em julgado, não vou fazer, era um acordo, a parte pediu início da execução, o juiz deferiu, eu não vou fazer um nó de desvio para iniciar a execução. Eu vou transitar em julgado, acredito que não haja prejuízo à certidão de trânsito. Movimento que pede complemento tem a folhinha. Aqui eu vou colocar a data do trânsito com barra. Supondo que esse acordo foi feito no dia 5/5/2012 e dou OK. Complemento incluído com sucesso. Aqui. OK. Todo mundo aqui comigo? Todo mundo preencheu o trânsito? Gravar. Aí aqui ele me dá a opção. Por quê? Porque ele não sabe que foi acordo, que foi líquido. Poderia ser uma sentença que eu acabei de transitar e agora eu vou iniciar a liquidação.
Eu tive notícia, eu não sei como funciona aqui, mas lá em Aracaju eu tive uma notícia que me espantou, porque na segunda região, mais de 90% das sentenças eu acredito que sejam ilíquidas. Lá eles dão todas as sentenças líquidas. O juiz redige a minuta, manda para o setor de cálculos, eles fazem os cálculos da forma, com os parâmetros estabelecidos pela sentença. O processo volta com a minuta e os cálculos. O dispositivo da sentença, no dispositivo da sentença você carrega os valores do cálculo e o cálculo, a sentença é assinada já como os cálculos fazendo parte integrante aí integrando a sentença. Como é aqui? Aqui a maioria é líquida ou a maioria é ilíquida? Ilíquida, né? Eu falei, lá então eles nem vão usar essa parte de liquidação do fluxo. Em contrapartida, eles vão ter que ter uma tarefa de elaboração de cálculo na análise do conhecimento, que aqui fica na análise de liquidação. Então aqui eu vou, se fosse uma improcedência que eu só transitei, eu já vou arquivar. No meu caso aqui eu vou iniciar a execução. É um acordo líquido, o valor é líquido, já vou iniciar a execução. Iniciei a execução. Meu processo deixa de orbitar lá na análise do conhecimento e passa a orbitar aqui nessa outra análise do conhecimento. É uma grande rodoviária, né? Aí aqui tem outras duas mini rodoviárias. Aqui na análise de execução, eu tenho praticamente as mesmas tarefas lá do segundo grau, da análise de conhecimento. Então eu vou mostrar para vocês agora as peculiaridades. Qual é a grande peculiaridade aqui? O registro no BNDT. Para a TI, faz parte do roteiro de parametrização do sistema tirar o endereço de produção e colocar o endereço de teste do BNDT. Senão o que acontece? No ambiente de teste, você registra no BNDT de verdade. Eu mandei iniciar a execução. O movimento também pede um complemento. Tipo de execução, trabalhista definitiva. É o crédito lá do autor. Gravo. Pronto. Agora definitivamente ele vai entrar na análise de execução. Estando na análise de execução, eu tenho aqui as opções, bem mais reduzidas, né, que na análise do conhecimento. Também tem, ressalto aqui, ó, na última opção, é o prazo da execução, aquela caixinha, aquela tarefa que você manda o processo para aguardar o prazo, um determinado prazo. Mas no meu caso, eu vou enviar para o gabinete exec. Dou um OK. Conclusão. Vou colocar decisão.
Agora eu tenho que confessar que eu não me recordo se seria o registro no BNDT. Não, aqui vamos abstrair. O Bacen não tem uma tarefa específica no sistema, vai ter que seguir aquele procedimento de redigir a minuta lá no sistema próprio do Bacen Jude, gerar um PDF, trazer a minuta para o PJE. Entendeu? Isso não dá para fazer aqui dentro. Sim. Não. Aqui tem o modelo, mas eu falo operar. Operar o Bacen tem que fazer no sistema externo. Aqui sim, eu posso enviar para o gabinete, mas essa ordem de início de execução eu já fiz lá. Já fiz no despacho que deferiu o início da execução com a petição do autor. O autor pediu o início da execução, o juiz deferiu, você transitou em julgado e iniciou a execução. Aqui eu já vou enviar, supondo que aqui já fiz o Bacen, já juntei tanto a ordem de bloqueio quanto a ordem de transferência, não foi total, ficou faltando, tem um saldo devedor remanescente, então eu vou mandar incluir no BNDT, certo? Essa parte aqui, salvo engano, eu mostrei para vocês, não mostrei? Como junta documento. Quando eu pus o PDF... Só falei. Então eu mostro, desculpa. Aqui, ó. Preenchi o complemento e gravo. Vou enviar como despacho para análise da assessoria e execução. Tudo isso aqui é muito parecido, tá? Aqui, por exemplo, ó, ele não está filtrando o tipo de documento. Então tem que ter mais cautela para selecionar a decisão. Selecionando decisão, você fala para o sistema que só o magistrado assina o que você vai escrever aqui. Então aqui eu vou ter lá. Aqui está 100, mas dá para colocar modelos. Vamos lá. Dá para colocar modelos nessa tarefa também. Então vou colocar aqui. O meu modelo é para mandar os executados, para que os executados sejam escritos no BNDT. Redigir minha minuta, tal como lá na fase de conhecimento. Gravo. Magistrado teste, eu vou precisar da sua nobre ajuda. Só um momento, o processo está chegando no gabinete. Pronto. Gravou meu despacho. Estou na análise de assessoria e execução. Venho aqui. Ato do magistrado exeque. Ato do magistrado exeque. Nobre magistrado teste. Ato do magistrado, é isso? Cadê o exeque? O exeque. Precisa painel do usuário para atualizar a tela, lembra? Alguma lentidão aconteceu? Vamos dar uma pausa para verificar se é a internet ou se é o PJE que não está colaborando conosco, tá? Diante da dificuldade aqui de acesso à internet ou de acesso lá à base de dados de São Paulo, considerando já a hora, encontrarei vocês amanhã. Espero que todos muito bem descansados, animados para o nosso último dia de treinamento. Vou prosseguir com o BNDT
e passar pela remessa de segunda instância. O que ainda der tempo após esse intervalo, nós vamos praticar para que os conceitos sejam fixados, tá? Uma boa noite a todos, mais uma vez obrigado pela atenção. Até amanhã.